Com apenas uma semana no ar, Três Graças já mostrou a que veio. Exemplo de uma verdadeira novela das 9. Boa direção, texto afiado e principalmente personagens cativantes. A vilã não tem medo de ser vilã, é caricata, é cruel e totalmente sem limites. Já a mocinha, ela chora, ela sofre, ela começa inocente e tudo indica que essa não vai perder o protagonismo. A novela sabe nos ambientar, deixa claro o que tá em jogo e consegue entreter em todos os núcleos. Até os personagens secundários de repente ganham força pela presença em cena e viram ícones nas redes sociais. É ou não é, Kellen? E meus amigos, gente, que delícia! Para uma nova temporada, agora sim, tá assistindo a novela. Vamos cobrir Três Graças? Vamos cobrir, porque a primeira semana me ganhou completamente. Fala sério. Que novela boa! Eu não tava pretendendo embutir, porque depois do trauma que foi acompanhar, né? Vale tudo. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Aqui nesse vídeo. Eu vou comparar, assim, principalmente agora nesse primeiro vídeo, onde nós temos duas novelas pra colocar em pauta. É óbvio que tem muitos acertos aqui em Três Graças, que a gente fala, cara, são coisas simples que deveriam ter tido em Vale Tudo. Mas não teve. É claro que a gente teve, em Vale Tudo teve problema de direção, teve problema de texto, mas de um modo geral a orquestra não tocou direito. E a gente ficava sem graça, eu pelo menos ficava muito sem graça de falar, principalmente por causa dos atores, porque tinham atores maravilhosos em Vale Tudo. E a gente fica tão sem graça de acabar com a novela, que a gente fala assim, pô, mas essa galera, Thaís Araújo, cara, Thaís Araújo, foda. Mas olha, Três Graças veio e eu não consigo parar de pensar o que seria Aguinaldo Silva, o próprio Aguinaldo, né, que fez parte, né, também escreveu a versão original, ele se adaptando, fazendo essa nova versão, o que seria? Mas de qualquer forma, Três Graças tá aí, a personagem principal, Gerluce, que delícia assistir, né, a Sophie Charlotte fazendo essa... Como é que pode, assim, todas as cenas que ela entra, ela me ganha. Eu quero assistir a Arminda, sempre que a Arminda, a Josefa, eu sou completamente apaixonado pela Kellen e pela Josefa. O meme que saiu da Josefa, vixe, esqueci. Ah, isso aí é maravilhoso. Arlete Salles, né? E ainda tem gente pra ser apresentada na novela que vai chegar agora, nessa segunda semana. Eu tô muito animado, vamos entender qual que é a história, né? Esse primeiro episódio aqui, esse primeiro vídeo. É claro, né, que eu sei que tem gente que às vezes não acompanha a novela em si, mas gosta dos meus vídeos, gosta de me ver discutir os assuntos, de me discutir as coisas e vai acompanhar, vai acabar conhecendo a história da novela, a novela em si, através desses vídeos, né? Então, nesse primeiro vídeo, vamos introduzir, vamos falar dos personagens, dessa história que tá sendo construída pra ambientalizar todo mundo. E, claro, cutucar a outra, porque, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, vamos falar de Três Graças? Meu nome é Arthur Viana e a minha pergunta de sempre, agora semanal, pelas próximas muitas semanas, e aí? Tá assistindo a novela? E vamos começar do começo, onde a gente conhece a Gerluce, filha da Lígia e mãe da Joelle. E sim, todas elas grávidas aos 15 anos. A gente descobre que a Gerluce, ela trabalha para uma mulher péssima, horrorosa, conhecida como Dona Cobra, a Arminda. E que a mãe dela trabalhou pra Arminda também. A Lígia trabalhou pra Arminda, só que ficou muito doente, tá com uma doença pulmonar, babadeira. E tem tomado um remédio, tem feito um tratamento há mais de meses. Só que parece que ela não tá ficando boa, parece que o tratamento não tá progredindo, não tá surtindo efeito no corpo dela. E por que que não tá surtindo efeito? Porque ela toma remédios da Fundação Ferretti. Ferretti ou Ferretti? Eu vou chamar de Ferretti. Vou chamar de Ferretti, vai. E simplesmente não tem medicamento de fato manipulado ali dentro das pílulas dos comprimidos. Não tem. É farinha. O cara simplesmente bota a farinha e joga os remédios pro pessoal da comunidade da Chacrinha fazer os tratamentos. Ou seja, a galera não fica bem nunca. E o pior, tá? Já tivemos uma morte. A morte da esposa do Misael, interpretado pelo Belo. Que inclusive a gente vai falar dele aqui, porque eu achei que ele entregou muito, tá? Nossa, eu jurando que o Belo não ia dar certo. Ele deve ter feito o teste, eu não pesquisei, tá? Mas ele deve ter feito o teste tudo pra entrar, né? Porque eu tô muito abismado com ele, tá? Mas enfim, a esposa dele chegou a morrer e ele foi em um grande evento ali do Ferretti pra poder xingar ele, pra poder chamar ele de assassino. E aí o Ferretti, como um bom vilão, porque ele também é vilão junto com a Arminda, manda lá os capangas dele, o pessoal que trabalha pra ele, dá um jeito no Misael. O cara atropela o Misael, acredita que o Misael morreu, mas o Misael não morreu, segue escondido no ferro velho esse do
pai da Gerluce, que nunca assumiu a filha porque não consegue lidar, não aceita, não é pra ele esse lance de ser pai, não gosta nem que fale. Ou seja, a Gerluce foi criada pela Lígia. E aí uma coisa interessante é que ela fala que ela trabalhou durante muito tempo na casa da Arminda e que quando a Arminda botou o olho na Gerluce, ainda pequenininha, ela já decidiu que a Gerluce ia trabalhar ali. Queria porque queria a gata trabalhando ali pra ela, na casa dela, porque aí já conhece como é que funciona a casa, o andamento das coisas, não tem muita novidade. E conseguiu, fez tanto que conseguiu. A Gerluce trabalha pra ela cuidando da dona Josefa, que é mãe da Arminda, e que tem o problema de memória. Mas será que ela tem mesmo? Porque, gente, as cenas dela essa semana, se lembrando das coisas e em seguida se esquecendo, dando uma de louca, dando uma de esquecida pra não tomar uns coió da filha, que simplesmente odeia ela, que no caso é a Arminda, né? Que eu odeio assim, quer que ela morra, não se livra dela, não bota ela numa instituição, em um asilo ou coisa do tipo, porque tem medo que ela abra a boca e saia falando coisas. E o maior medo dela é o seguinte: o marido dela morreu e, segundo ela, foi num acidente terrível. Na verdade, ele se matou. Mas, segundo a dona Josefa, ele não se matou, ele foi assassinado. Mas sempre que ela fala isso, sempre que ela toca nesse assunto, a Arminda fica doida, o Ferretti fica com medo também. E vou dizer, tá? Rolou uma cena agora no sábado, muito engraçada, onde ela diz que tá vendo o marido da Arminda ali na frente, na porta da frente. E aí todo mundo corre pra sala e quando o pessoal chega, ela fala: ué, ele tava aqui, ele sumiu. E o babado é que, de fato, esse cara tá vivo, ele não morreu. E aí vamos ver como que ele vai ser introduzido na novela, que eu acho que vai ser um grande choque. Bom, dito isso, que é basicamente o que tá rolando na novela, aí nós temos todo o desenvolvimento. Nós temos, principalmente, gente, uma direção tão legal, tão boa, com um monte de cenas aéreas, cenas de São Paulo. Tem uma perseguição, que é quando o filho da Arminda, o Raul, ele tá no morro, ele tá devendo um dinheiro pro Bagdá, que inclusive é o xamã. E assim, eu não escuto o xamã, né? Eu não consumo, mas eu sei quem ele é muito perfeitamente, porque o que tem de mensagem que eu recebo falando que eu pareço o xamã, e tipo, eu não sei, eu não acho. Eu acho que tem alguma coisa ali. Talvez se dissesse que a gente é primos, talvez a galera comprasse, tipo, ah, ele é primo do xamã e tal. É, parece uma coisa. Mas eu não acho que parece muito. Mas é isso, ele tá fazendo o Bagdá. Também uma grande surpresa pra mim, né? Outro aí do mundo da música que tá fazendo muito bem o Bagdá, assim. Tipo, ele chega a dar medo, ele é envolvente, ele é muito carismático, né? É impressionante, tanto ele quanto a Kellen, né? A gente vai falar da Kellen também. Meu Deus, eu tô me atropelando. É tão difícil fazer esse primeiro episódio de novela, porque a gente quer comentar as coisas, mas também quer introduzir pra quem não tá assistindo a novela, né? O lance é que tem essa cena da perseguição, onde mostra na direção o drone correndo ali, descendo a escadaria do meio ali da comunidade da Chacrinha. Gente, isso é incrível, isso é direção primorosa. Todas as cenas tem uma câmera que anda, que acompanha. Teve um momento agora no sábado que a Vivi, que é a personagem trans maravilhosa na novela, linda, ela tá conversando com a Gerluce na porta, no portão, né, da casa da Gerluce, e a câmera, ela sai andando, ela dá a volta e enquadra a Vivi do lado de fora da casa. É uma cena incrível. A Arminda tem um momento em que ela tem uma discussão com o filho dela, que ela tá sentada na mesa, ela levanta da mesa, vai pra cima do filho dela. E isso pode parecer uma coisa simples, gente, mas é uma coisa que não tinha em Vale Tudo. Não tinha, simplesmente não tinha. As câmeras eram estáticas. E aí tem aquela máxima, né? Aquela velha máxima que muitas pessoas falaram, né? Que Vale Tudo foi feito para as redes sociais. Foi quase que um teste para as redes sociais. Então, essa câmera ela não podia mexer muito, ela não podia ter muito essas coisas, porque senão depois fica difícil de cortar para colocar na vertical. E Vale Tudo era uma novela muito fácil de colocar na vertical, porque ela era estática, ela era parada ali. Aqui não, essa novela não é feita para vertical. Ela é feita assim, ó. Claro, vai dar para jogar nas redes sociais? Claro, com certeza. Fazer os cortes, inclusive a Globo tá lá fazendo os cortes, maravilhoso. Mas a direção ela é feita pra tela mesmo, pra você assistir a novela na tela grande, na TV. Então é uma delícia a gente ver essas cenas, essa interação, essa marcação dos atores andando pra lá e pra cá, correndo, a câmera que sai, desliza e vai, acontece. Isso é maravilhoso, isso é incrível, dá um dinamismo. E os zooms são maravilhosos. Os zooms aí são maravilhosos ao triplo, ao quádruplo, porque dá cara de novela, né? Que é aquela sensação que é tipo assim, maravilhoso, isso aí é... Não, gente, não, eu não consigo. Pra mim,
A palavra que define Três Graças é maravilhoso. Maravilhoso, tudo maravilhoso. A direção maravilhosa, os atores são incríveis. Mesmo os atores que a gente vê, que ainda tá entendendo, tá pegando o jeito de fazer, as entonações, como colocar. Mesmo esses atores, eles vêm junto na leva de atores bons, eles são abraçados por esses atores mais veteranos. E a gente fala, cara, passou e é isso aí, tá tudo certo, né? Os cenários, quantos cenários, né, gente? Quantos cenários? É claro que nesse início de novela, eles realmente, pra poder introduzir, vocês viram, né, que teve muita gravação aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. E, assim, às vezes isso não se sustenta ao longo da novela, porque pensa, eu estive nos estúdios, tá? E foi muito divertido. Eu conheci a chacrinha, conheci a farmácia ali, onde a Vivi trabalha, vi os medicamentos tudo colocadinho assim, é uma coisa impressionante. Conheci a casa da Dona Cobra, a casa da Arminda, a escadaria, aquela sala maravilhosa. Conheci a casa do lado de fora também, porque são assim, é muito louco, gente, porque tem as cidades cenográficas. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Pra mostrando tudo que eu conheci lá. Mas tem as cidades cenográficas, e aí você entra no carrinho, e aí eles levam pra gente pra um cenário que é em outro lugar. Então, por exemplo, a casa da Arminda. Quando você entra na casa dela, da cidade cenográfica, né? Que você passa ali pelo jardim, você entra, ali dentro não tem nada. Ali dentro é tudo madeira, é fake, é construído. A casa dela fica num estúdio do outro lado ali do Projac. Aí quando você entra, aí que acontece? O matching é a porta vermelha, né? Você vê aquela porta vermelha da entrada da casa da Arminda, e aí lá no estúdio você vê a mesma porta vermelha. Então quando você vê um ator saindo de lá de fora e adentrando a casa, aquilo foi gravado assim. O ator, ele foi, entrou, aí botaram o ator no carro, e aí depois foram gravar as internas, e aí o ator teve que estar no mesmo ponto. Aí você pensa a continuidade, porque o cabelo tem que estar igual, a pessoa tem que estar toda igual pra ela não entrar de um jeito, né, do lado de fora, e quando tá dentro da casa tá de outro. E ela tem que estar no mesmo mood, sabe, na mesma intenção. Então se ela tá cansada, ela tem que entrar cansada. Se ela tá aflita, ela tem que entrar aflita. Ela não pode entrar muito aflita e lá dentro tá pouco aflita. Ela tem que estar no meio. É impressionante. E aí o que acontece? Você vê que na novela mescla-se muito elas andando por São Paulo e de repente entrando na chacrinha. Qual que é a loucura? A loucura é que eles gravaram aqui em São Paulo e a continuação da cena é lá no Rio de Janeiro, lá no Projac, na cidade cenográfica. Então, olha o malabarismo que tem que ser feito. E aí, pra gravar a novela toda dessa forma, meio que não se sustenta, porque os capítulos começam a ficar corrido e precisa entregar com antecedência. Então, gerenciar essa dinâmica é complicadíssimo. Então, às vezes, né, não se sustenta. Esse monte de gravação externa nas ruas aqui de São Paulo, às vezes não se sustenta. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas espero que, pelo menos, né, a retirada seja gradativa e que a gente não sinta que de repente a novela se fechou, né? Bom, e aí continuando. Tem umas cenas que o autor, o Agnaldo Silva, ele consegue colocar pra gente, que é uma coisa fantástica, que é onde a Gerluce, ela tá desconfiada dos testes da Joelle, né? Dos testes de gravidez que a Joelle tá fazendo. E ela tá desesperada porque a mãe dela, a Lígia, engravidou aos 15, ela engravidou aos 15. Eles querem quebrar esse ciclo. Então ela tá morrendo de medo. Então ela leva a menina pra poder fazer os exames no postinho e ela traz, o autor, né? Ele traz umas pautas muito delicadas que ela fala bem assim: toma banho, fica limpinha direitinho, porque você sabe como eles são. E aí na hora que ela tá indo, ela para pra comprar uma calcinha. Por quê? Existe realmente esse preconceito, essa diferença na tratativa, quando a pessoa chega bem vestida e quando ela vai de qualquer jeito. Existe realmente. E isso é de uma delicadeza o autor tomar consciência disso. Então, são umas coisinhas que o Agnaldo, ele coloca aqui que a gente fala, caraca, é isso. É uns lugares onde a gente fala, pô, a sensação que a gente respira, a gente fala, nossa. As próprias camadas da Arminda, sabe, que ela é louca e ela é uma vilã que não tem medo de ser vilã. Ela xinga a véia, mãe dela. Ela se desfaz da moça que cuida da mãe dela durante a noite, debochando dela, porque ela tá fazendo medicina, né, cursinho de medicina. Ela fala bem assim, amor, vai virar balconista, vai ser uma coisa que faz mais sentido pra você, ser médica, pelo amor de Deus. Ela debocha da capacidade que a mulher tem de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa no sentido, né, gente, de, vocês entenderam. Ela fere os direitos trabalhistas, ela debocha, gente, ela debochando das pessoas feias na festa, aquilo pra mim foi um aceno, não sei, pra mim foi um aceno a Odete Roitman. Porque ela fala do quanto as pessoas eram feias, e aí ela fala, ai, mas essa terra daqui, né, povos originários. Ela debocha, né, dos povos originários, dos indígenas. Que gente horrorosa, mal vestida.
Esse país não podia ter deixado de ser monarquia. País de índio. Isso aí é Odete Roitman. A Arminda já é um grande acontecimento. E aí, no fim das contas, a gente descobre, né, que a Joelle tá realmente grávida. Ai, gente, as moças do postinho, né, a gente tem que abrir um parênteses pra comentar. A mulher vindo, comendo, debochada, olha pra mim e fala assim, ai, mais uma criança, gente, grávida. Na cara da mãe, assim, tipo, gente, pelo amor de Deus, disfarça. Não tem acolhimento nenhum. Acolhimento nenhum. E vou falar, em alguns lugares, é realmente assim, dependendo do humor que você pega, o funcionário naquele dia, ele trata você de um jeito que você fica... É pesado, gente. É muito bom. E pra além disso, né, o Agnaldo falou que a ideia nasceu primordialmente de um dia que ele viu, a matéria não sei, mas ele se deparou com essa imagem, né, de um postinho pra teste de gravidez e várias mães e nenhum marido. Ele falou, o que é isso? Eu preciso falar sobre isso. E eu acho muito legal do Agnaldo Silva, porque a maioria das novelas dele nascem desses momentos onde ele olha pra uma coisa e ele fala, essa coisa, nossa, peraí, vou falar disso. Parece que tem alma, parece que é um negócio que vem e fala, vai, faz isso aqui. E ele se deixa aberto, né? Eu vou comentar isso no final de tudo. Que qual que é o meu grande trauma de Vale Tudo e por que eu tô assistindo Três Graças. Mas acho que muitos de vocês devem prever por quê. E aí a Joelle tá grávida de fato. O zoom na cara da Gerluce. Quando fala que ela tá grávida. Gente, aquilo maravilhoso, a câmera correndo pra realmente dar essa sensação pra gente, porque essa é a sensação, né? Quando a gente recebe uma notícia, uma coisa que a gente fala, pô, a gente não tá esperando, a sensação é que deram as câmeras da vida, deram um zoom na nossa cara, fecharam na nossa cara aqui, a gente sente uma pressão, e isso ser traduzido na direção da novela é fantástico, é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com essa direção, de fato. E aí não quebrou o ciclo, né? E aí a gente tem uma cena muito maravilhosa, onde a Gerluce acolhe a filha, né, a Joelle, e depois a gente tem uma outra cena muito incrível também, onde a Gerluce, ela conversa com a Lígia, e ali mãe e filha, e a Gerluce, ela acaba sendo o ponto forte da casa, né, ela acaba sendo a principal ali da casa, porque ela acolhe a filha, ela acolhe a mãe dela, é muito bonito de ver esse desenvolvimento. Bom, o Ferretti, que é um grande vilãozão, muito legal a cena dele também, de abertura aqui, logo, quando a gente tá conhecendo ele, onde ele pega uma sacola de mantimentos, que é de mantimento de doação, etc. Só que debaixo dos mantimentos tá ali lotado de dinheiro, que é um dinheiro que ele leva pra Arminda, né? Dinheiro sujo, obviamente. A Arminda fica feliz da vida quando ele traz os mantimentos, que é o código deles. Eles entram num quartinho, que nesse primeiro episódio foi incrível, porque a gente ficou sem saber o que era esse quartinho. O que é esse quartinho? Afinal de contas, por que existe um mistério em torno? E a gente sabia que tinha alguma coisa a ver com uma estátua que tinha lá dentro das Três Graças. Que até o Ferretti, quando fica olhando, a Arminda fala, nossa, eu vou ficar com ciúmes, hein? Eu vou ficar com ciúmes delas, do jeito que você olha pra elas. Então, a gente já sabe que a dupla ali, né, tanto o Ferretti quanto a Arminda, eles vão ser péssimos. Só de saber que eles planejaram a morte do marido da Arminda, a gente já sabe que eles matam. Aí já eleva, já deixa a coisa muito perigosa. O próprio Misael, aonde o Ferretti fala, dá um jeito nele, dá aquele jeito nele. Então ele esperava que o Misael estivesse morto, de fato. É um cara que não tem medo, ele não tem medo. E aí a gente adora, porque a gente pode esperar as piores vilanias da parte deles e aquela agonia, né? Porque sempre tem aquele momento onde o vilão tá conseguindo, ele tá entregando lá a vilania dele, tá conseguindo fazer a coisa acontecer e o mocinho tá se ferrando e a gente fica nessa agonia até o momento da catarse. E vou dizer, tá? Aqui com certeza vai ter uma bela de uma catarse, porque o Agnaldo sabe fazer catarses. A gente conheceu a Zenilda, que é a esposa do Ferretti, que é a chifruda, melhor amiga da Arminda, que é a amante do Ferretti, e que conseguiu convencer, né, falou pro Ferretti, vai lá, dá uma com a sua esposa, porque ela tá começando, né, e ela vai achar que, nossa, ela tava muito doida, conseguiu convencer a mulher de que ela tava completamente doida, de achar que o marido dela tá atraindo para ele te ama, mas é uma loucura na cabeça dele, e realmente acontece isso, né, fica faltando um pouco e chegar junto. Foi incrível a cena dela, o desenvolvimento da cena delas foi muito legal, e assim, já dá um gás na gente, a gente pensar, quando a Zenilda descobrir, meu Deus, o que vai ser a Zenilda descobrindo? Que a amante do Ferretti é a melhor amiga dela, né, a Arminda. Tivemos ainda o Raul, que é o pai do filho da Joelle, que tá devendo. E assim, lembra que eu falei algumas vezes, algumas apenas, nos vídeos de Vale Tudo, que tinha uma trama onde a Maria de Fátima vendia o bebê e era uma loucura pra poder conseguir esse bebê de volta, que a Raquel, a Cioli tinha que ir lá e comprar o bebê de volta e tal? Pois é.
teremos essa trama aqui também, tá? A Joelle, pelo que se sabe, vai vender o bebê dela pra uma personagem da Fernanda Vasconcelos pra poder pagar as dívidas do Raul. As dívidas que ele tem ali com o Bagdá, porque o Bagdá vai matar ele, né? Tá com um cara que vai matar ele. Então ela vai vender esse bebê pra poder pagar as dívidas dele. Olha que loucura. E assim, eu quero mais é que o Aguinaldo pegue todas as tramas de Vale Tudo que não foram utilizadas pela Digníssima e coloque tudo em Três Graças, adaptado na visão da novela, só pra gente ter esse gostinho de, ai gente, essas tramas, é tão legal esses enredos. Aí a Kellen, gente, o que é a Kellen? A evangélica da novela. O que tem de meme dela na internet, e a atriz, ela também é icônica, né, a atriz. Ela tá gostando de fazer a Kelly, ela tá amando, porque ela é toda gostosa, ela é toda safadona, gostosona. Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't. Então, ela fazendo a Kelly com a biblinha ali debaixo do braço, a cara dela parece que ela tá querendo rir. Teve uma cena agora no sábado, durante o café da manhã, que parecia que ela queria soltar uma risada pra cara da Dira Paz, né? Pra cara da Lígia. Então, assim, eu tô amando completamente o personagem dela. Ela mentiu, né? Ela falou, eu não minto. Ela fica repetindo, eu não minto. Você sabe que eu não minto. Ela mentiu os 3 episódios seguidos. Ela saiu falando mentira pra livrar a cara da amiga dela que tá grávida. Ela correndo lá pra salvar a Joelle. Porque, mano, o Bagdá, ele ia matar a Joelle e o Raul. Ele ia matar os dois. Não matou porque a Kellen chegou e lançou a braba sobre quem é o pai da Joelle. Ou seja, a gente ainda não sabe, mas se você matar a gata, o pai dela vai ficar puto, tá? E sabe quem é o pai dela? É esse cara aqui. Não sabemos quem é, mas aparentemente ele é um poderosão ali, mandante. E parece que, aparentemente, ela é fruto de um abuso. Vamos ver. Pesado, mas é isso. Você tratar, né, de uma forma novelística esses assuntos pesados, até esses assuntos a gente consegue jantar e consumir normal. É só saber escrever, só, né? Enfim. Então assim, Kellen, você é fantástica, tá? Você é maravilhosa. Eu amei já. Eu quero ver o desenvolvimento da Kellen, aonde ela vai chegar, gente. O Misael, o Belo, cara, o Belo, ele tá botando, ele consegue dar uma naturalidade tão grande pro personagem dele. Ele fala de uma maneira natural. É o Belo, mas não é. Eu consigo não ver o Belo, eu consigo ver o cara que ele tá fazendo ali, o personagem que ele tá interpretando. Achei meio feio aquela cena do enterro, achei meio besta. Ele escondido lá atrás assim, achei meio nada a ver. Mas ainda assim, diverte, é muito legal a gente ter essa direção, gente, essas cenas que a direção, ela deixa, ela vai, ela flutua, ela deixa voar, sabe, as ideias. Pô, é muito legal. E vamos ver, né, porque parece que ele pretende uma vingança. Afinal de contas, os remédios falsos da Fundação Ferretti foi o que matou a esposa dele, né. E aí um outro detalhe, pô, que coisa deliciosa, que assim, só um bom autor, ele consegue fazer as fofoqueiras do ônibus, gente. Nota 10 pras fofoqueiras do ônibus? Não, quem quiser, tiver com tempo, comenta aí. Nota 10 pras fofoqueiras do ônibus. Que mulher maravilhosa. Tomara que elas não morram. Tomara que elas continuem aparecendo. Aguinaldo, caso você veja esse vídeo, saiba, eu faço prece que essas mulheres continuem aparecendo, continuem acontecendo e sendo fofoqueiras, fazendo o que elas fizeram. Gente, elas falando num episódio, porque tudo é preparado. Isso é que é muito legal nessa novela. Nada é jogado, sabe? Não é Olavinho é sniper. Não é isso. Tá? Tudo é preparado, tudo é colocado ali bem bonitinho pra você entender o que vai se construir. Num episódio mostrou elas observando a Gerluce conversar com o motorista e falando, ele é casado, ela é uma safada, tirando as próprias conclusões delas, né, sobre a Gerluce, principalmente porque a Gerluce é uma mulher bonita, é gostosa e realmente incomoda a sociedade, né, nesse ponto. Pra depois, capítulos depois, elas delatarem a Gerluce. Na verdade, delatarem o marido, né? Delatarem o motorista. E a esposa tá com as crianças num ponto de ônibus específico. Entrar no ônibus, fazer um escarcel, querer bater na Gerluce. Tudo isso porque as fofoqueiras contaram pra ela. Agora, assim, ela entrar com as crianças, gente. Ai, meu Deus, como eu amo uma novela. Como eu amo um bom ator. Como eu amo um bom autor. Sabe? Que consegue fazer dar essas pérolas pra gente. Que é tão gostoso a gente assistir, a gente saber que a gente tá assistindo uma obra dessa e que tem muitos episódios pela frente, sabe? Que não é aquela coisa assim, ai, tem muito episódio pela frente. Não, ai, tem muitos episódios. Imagina todas as coisas deliciosas que ainda podem acontecer em Três Graças. Não, essas fofoqueiras pra mim, nota 10 pras fofoqueiras.
Eu amei. E assim, puxando já o gancho delas de fofoqueira, tem o porteiro também. Aquele porteiro que trabalha ali no núcleo mais rico, né? E assim, vamos falar sério? É impressionante como em 6 episódios esse porteiro teve mais relevância do que o Eugênio teve a novela inteira. Vale tudo inteirinha. A gente pega esse porteiro e a gente já consegue... Ele já mostrou que ele é alguém de confiança ali. Por quê? Quando a Gerluce jogou o cartão do detetive fora e depois ela precisou da ajuda do detetive e o porteiro pegou o cartão porque ele achou que ela poderia querer depois, mostra que esse personagem ele tá sendo construído exatamente pra isso, tá? Não é o Lavinho Sniper. Ele tá sendo construído pra mostrar pra gente que ele tá de olho em tudo, que ele sabe de tudo, não só ele, mas o filho dele também, porque o filho dele filma tudo e a gente já sabe que lá pro capítulo 60, a gente não sabe como vai chegar nisso, né? Mas a Gerluce, ela vai ficar doida, ela vai descobrir que os remédios da Fundação Ferretti é adulterado, ela vai querer, enfim, não sabemos o que ela vai querer fazer, mas ela vai roubar a estátua das 3 graças de lá de dentro da casa da Arminda. E quem vai registrar esse roubo? O filho do porteiro, que vive com aquele celular dele que, por Deus, gente, ele grava na horizontal e a imagem tá na horizontal. Ai, Deus, que fantástico. Como é bom, uma boa direção. É impressionante. Que satisfatório ver aquele menino gravando com o celular deitado e a imagem estar deitada. Aquele menino não tá gravando assim. Oh, meu Deus do céu. Coisas tão simples, né, gente? Coisas tão simples. Que dá um glow na novela. A gente, como público, confia. Eu confio no que eu tô assistindo. Pode entrar na minha casa, vamos se acabar. Então, assim, é impressionante como... não é como se faltasse tempo, né? Pô, os episódios tiveram o quê? 40 minutos essa semana, todos. Tinha episódio de Vale Tudo que tinha 50 minutos, 1 hora. Pô, esses daqui, todos 40 minutos. Como pode, em 40 minutos, o autor, ele conseguir desenvolver fofoqueiro em ônibus, porteiro fofoqueiro, Kellen? Como pode? Tudo, cabe tudo. Cabe tudo, dá tempo de escrever tudo. É só saber escrever, é só escrever bem. Não tá faltando tempo, não tem correria. Já é uma novela que a gente sente que não vai correr com as coisas. Ah, temos que correr pra dar fim nessa coisa. Não, tá tudo certo. Eu não consigo parar de elogiar, sabe? Aí a gente tem o Paulinho e a Juquinha, que é o detetive, que vai ser o par romântico da Gerluce, que a gente já viu que não vai dar pra ser o motorista do ônibus, apesar de que ele já mandou mensagem pra ela de novo, já falou, deixa eu conversar com você. Aí ele é tão gostoso, né? Então vem aí esse par romântico, a gente vai ver como é que vai se desenvolver e o que é que a Arminda vai fazer pra separar os dois, porque com certeza ela vai separar, porque pensa, a Gerluce trabalha na casa de um corrupto, de uma assassina e começa a se relacionar com alguém da polícia. Logo essa mulher que trabalha nessa casa cheia de coisa errada vai se relacionar com alguém da polícia. É óbvio que isso vai dar muito trelelê, muito trelelê. E aí, por fim, pra fechar esse primeiro review de 3 graças, porque é isso, né? No fim das contas, a gente não tem ainda um enredo pra dizer, né? Começo, meio e fim, é nisso aqui que tá a novela, porque os personagens ainda estão sendo apresentados. A gente viu que a farmacêutica Tranche, ela vai ter um relacionamento com o filho do Ferretti. E você viu a construção? O Ferretti subiu no elevador, o elevador deu um tranco, ele falou, esse elevador tá ruim, esse elevador vai quebrar. Pra depois o elevador quebrar. Então, assim, não é o Lavinho Sniper. Por mais que seja uma coisa que precisa de antemão, não pode sair do nada e não vai ter cenas o suficiente durante a semana pra esse elevador tá dando uns tranquinhos, tá falhando o botão, não. Então, pelo menos, a chegada do Ferretti... E, gente, o que foi a chegada do Ferretti na empresa? Que vamos combinar também, né? Olha, eu já achando que ia finalizar, mas eu tenho que falar disso. A empresa do Ferretti, ali o andar dele, maravilhoso, né? É realmente uma empresa, trabalha bastante gente... Tem mais gente em uma cena só, mostrando ali a empresa dele, o escritório dele. Mostrou mais gente do que mostrou Vale Tudo inteirinha, a novela inteira, do começo ao fim na TCA. Que pra mim a TCA era um prédio fantasma, não trabalhava ninguém na TCA. Talvez a TCA fosse um devaneio da Odete. Será, gente? Que a Odete é uma velha pobre que fica devaneando que ela tem uma vida daquela? Porque a TCA parece um devaneio. Não trabalhava ninguém. O escritório do Ferretti, gente, ele chegando no escritório, lá embaixo, e chega e tem uma recepção, outras pessoas, e passa na catraca. É isso. É uma empresa, é um prédio. Não entra quem quiser, já tá na cara que não vai entrar quem quiser no escritório do Ferretti. A gente não vai, ele não vai estar sentado na sala dele e de repente vai entrar um doido do nada lá, eu quero falar com o Ferretti. Oi? Ana Clara parecendo uma doida entrando do nada pra falar na sala da presidente do grupo, Reutemann. Pois é, a gente não vai ter, isso com certeza a gente não vai ter aqui. Não quero morder minha língua, claro.
Deus é mais. Se eu morder também, eu volto aqui pra falar, gente, fiz votos de que isso nunca ia acontecer e aconteceu. Mas eu acho que não, tá? Só de mostrar o esquema pra poder entrar na empresa, não dá. Ah, mas o Agnaldo Silva, ele tem muita noção, né? Antes dele escrever que um personagem invadiu ali a Fundação Ferretti, ele vai saber que como que esse personagem entrou? Como que ele vai fazer pra entrar? Ele vai fingir que ele é quem? O Agnaldo Confio no Agnaldo, gente. E aí entra essa questão que eu falei pra vocês, né? Que no final eu ia comentar. Por que eu dei chance pra Três Graças? Eu percebi que eu tava muito traumatizado com Vale Tudo e o principal motivo do meu trauma é a inflexibilidade da autora. O fato de que não importava o quanto a gente falasse, não importava os toques que a gente desse, sabe? O quanto a gente deixasse claro que essa narrativa não tá boa, que esse desenvolvimento não tá bom, que a gente não tá gostando, não importa, ela faz o que ela quiser. O fato de que era óbvio o final de Vale Tudo, o desastre que Vale Tudo tava se tornando era óbvio e dava tempo de ser arrumado. Mas a inflexibilidade da autora tornou tudo uma grande tortura. Era uma tortura a gente assistir Vale Tudo, porque eu assistia com otimismo, eu assistia torcendo para aquilo acontecer. O Agnaldo Silva, ele já demonstrou uma pessoa, demonstrou ser... Assim, a gente já sabia que ele era, porque ele é das redes sociais, ele é do Twitter, mas ele é aquele autor, gente, que se um personagem não tá caindo nas graças do povo, se não tá colando, se não tá rolando, ele muda. Ele não tem apego, ele não tem esse ego. Esse ego de falar, vai ser do meu jeito e ponto final. E a gente sabe que a autora de Vale Tudo, ela tem realmente essas questões. A gente sabe do entra e sai de roteiristas que simplesmente não conseguem trabalhar com ela. Entende? Então assim, é uma coisa simples, que é a confiança. É saber que as vozes são ouvidas, que o Agnaldo Silva chega nele as coisas. Ele não trava o Instagram dele, ele não limita palavras, ele não tranca os comentários das coisas dele. A gente pode estar lá falando o que a gente tá achando e tá tudo bem. Então assim, é uma paz no coração que a gente sente. E posso dizer, digo aqui pra vocês assim que eu não pretendo assistir mais nada daquela autora. Nada. Pelo simples fato dela ser como ela é. Pelo simples fato de que Vale Tudo podia sim ter dado muito certo. A novela tava pronta, não precisava de firula, não precisava daquele esvaziamento completo dos personagens, de a gente perder a Raquel Acioli, que era uma personagem tão rica, tão incrível, tão fantástica, uma mulher tão inspiradora. A gente perdeu ela, sabe? Da gente perder a Celina, a tia Celina, que tristeza, perder o Afonso, esvaziar completamente a Maria de Fátima, ficar por semanas e semanas sendo escada pro Olavo, sendo a cupido do Olavo por uma vingancinha que não levou a lugar nenhum contra a Celina, sabe? Poxa, olha, me dá até, meu Deus, dá uma sensação ruim no corpo. Uma sensação como se tivesse alguma coisa querendo me esmagar, sabe assim? Que coisa ruim. Não precisava. Não precisava ter sido desse jeito. E foi. É muito triste. Muito, muito triste. E assim, tinha muitos comentários de pessoas, como eu vou viver agora sem a TCA? Gente, Vale Tudo poderia ter sido uma minissérie sobre a Odete Roitman, porque era só o que importava. Não era uma novela. Não era. Olha isso. Em 3 dias, ninguém mais tocava no nome Odete Roitman. 3 dias. Acabou. Porque uma novela nova, ela leva um tempo pra tomar o lugar da outra. A outra, ela fica naquela sensação de órfão, sabe? De que a gente ficou órfão de alguma coisa foi embora. Essa sensação, ela perdura por umas semanas, enquanto a nova novela vai entrando, vai tomando o lugar dela. Não, é como se não tivesse tido novela das 9 e agora tem Três Graças, e vamos falar de Três Graças. Três Graças dominou tudo, simplesmente. Isso é fato, não é algo que, é discutível, não é discutível, sabe? É ponto de vista, não é ponto de vista, é fato. É uma garantia de que a protagonista não vai perder protagonismo. A gente não vai ver a Gerluce desaparecida por semanas da trama. A gente não vai ver a Gerluce sem trama. A gente não vai ver uma super exposição da Arminda. A gente não vai ver a Arminda ganhando a novela pra ela. Dá pra sentir? Não vai, porque o autor sabe dosar. O Agnaldo sabe dosar, ele sabe perceber se a Arminda ela tá gigantesca demais e tá engolindo todo mundo. Peraí, vamos bater na Arminda um pouco. Porque tem que ter essa coisa aqui, ó, que a novela boa, ele próprio falou, né? A novela boa é aquela novela que todo capítulo é maravilhoso. Você não pode terminar um capítulo falando, esse deu pro gasto. Que isso? E isso é só por isso que eu falei, eu vou assistir Três Graças então vamos embora. É isso, Três Graças veio. Vamos terminar o vídeo em alto astral. Eu tô muito animado para as próximas semanas. Eu tô muito animado para quando o enredo tiver agora sim, né, formado, agora igual uma flecha.
pra gente poder comentar cada núcleo, o que tá acontecendo e fazer as teorias de o que é que pode ser isso. Vai ser incrível. Tô muito animado. Três Graças já ganhou meu coração. Agora comenta aí o que é que você tá achando da novela. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.